Hello, good evening. Boa noite a todos. Boa noite. Welcome again. Thank you for joining us. Seja bem-vindo, irmão. We continue our studies on methods of the Bible study. Vamos continuar nosso estudo nos métodos do estudo bíblico. Let me share my screen with you. Deixa eu partilhar meu ecrã consigo. And today we are going to do something together. E hoje vamos fazer algo juntos. Yes. So I would like you to have your notebook and pen and your Bible ready. Peço para prepararem vossas Bíblias, vossas canetas e o vosso caderno de anotação. And first I give you little teaching and then we will do some work together. Primeiro, vou iniciar aqui com um pequeno ensino, depois vamos fazer um pequeno exercício juntos. Okay, so here we have methods of the Bible study. Portanto, aqui temos os métodos do estudo bíblico. When we study God's word, we need to focus on three things. Quando estudamos a palavra do Senhor, precisamos nos concentrar em três coisas: Observation, observação, interpretation, interpretação application. e aplicação. In observation, we ask some questions. Na observação, nós fazemos algumas questões. Who? What? Quem, o quê, Where? When? onde, quando, Why? por quê, How does it relate to me? como isso está relacionado a mim. Good observation is very important for right interpretation. Boa observação é muito importante para a interpretação correta. So in interpretation, we see the content. Na interpretação, nós vemos o contexto. More time you spend on observation, less time you will spend on interpretation. Quanto mais passares o tempo a observar, menos tempo terás com a interpretação. Even in everyday life, if we just have quick look at something, then we might get to the wrong conclusion. Mesmo na nossa vida cotidiana, se formos a reparar de uma forma despachada em algo, então podemos ter ali logo uma conclusão errada. So if we have close observation, clear observation, keen observation, then we will have the right conclusion. Portanto, se tivermos tempo suficiente para observar, uma observação clara, uma observação direta, né? Então nós teremos tempo também para fazer uma boa interpretação. Another thing we were learning, the context. E outra coisa que aprendemos é o contexto. If we, generally speaking, if we see things or take things out of context, we don't know the background, we can misinterpret, we can be confused. Falando abertamente, se nós vemos alguma coisa que a gente vai interpretar um contexto sem conhecer o histórico, nós acabaremos em não entender o contexto geral e podemos arranjar muita confusão com a informação. So when we study a biblical text, we need to find a verse before, verse after, or chapter before, or chapter after.
Portanto, quando nós estamos a fazer um estudo bíblico, para entendermos o contexto, temos que ler os versos antes e os versos depois, ou então o capítulo antes e o capítulo depois. Then we compare scripture with scripture. Depois nós comparamos escrituras com a escritura. As I said, the best commentary of the Bible is Bible itself. Como eu tenho dito, que o melhor comentarista da Bíblia é a própria Bíblia. Another thing we were learning that we study the culture. In what culture, what cultural setting the word of God was written. E outra coisa que nós aprendemos é o estudo da cultura. Por isso que é importante entender qual é a cultura que a palavra de Deus foi escrita. And then we also consult with other commentaries, Bible maps, Bible atlases, Bible references. E também podemos fazer outras consultas através de mapas geográficas, através de atlas bíblicas e outra ferramenta relativamente à Bíblia, com a Bíblia. So we try to bring meaning out of the text, not that we try to bring meaning into the text. Portanto, nós tentamos trazer o significado, o sentido de fora da Bíblia para dentro da Bíblia. We try to bring the meaning and the message, what the Bible says, rather than we tell our opinion, our ideas into the Bible. We put that ideas into the Bible. Portanto, é importante dizer aquilo que a Bíblia diz, né? Aquilo que está escrito na Bíblia e não colocar as nossas opiniões, acrescentar com as nossas ideias aquilo que está escrito. And now today we are going to talk about application. E hoje vamos falar da aplicação. How this is related to me. Como isso se relaciona, está relacionado comigo? How can I apply God's word in my life? Como eu posso aplicar a palavra do Senhor na minha vida? Because the goal is not to get information, but the transformation. Porque o objetivo não é de ter a informação, mas a transformação. How God's word is going to change my life. Como a palavra de Deus vai mudar a minha vida? Okay. Then we ask a couple of questions. E depois fazemos algumas perguntas. Is there any example to follow? Fazemos algumas questões. Será que tem alguns exemplos que nós devemos seguir? In the Bible, we have many wonderful examples. Na Bíblia temos muitos exemplos maravilhosos. For example, Daniel. Por exemplo, Daniel. Daniel was the man of prayer. Daniel era um homem de oração. He never compromised. Ele nunca se comprometeu. What about the example of David? Que tal o exemplo de David? David was a worshipper. Davi era um adorador. What about Moses? Exemplo de Moisés. He was very meek man. Ele era um homem gago. What about example of Jesus? Que tal o exemplo de Jesus Cristo? He was compassionate. He was full of compassion. Ele tinha muita compaixão. Okay. And then we have, is there a sin to avoid? E aí temos, se tiver alguma coisa para poder evitar. When we study the life of Samson,
Quando nós estudamos a vida de Sansão, we learn that he was after woman. nós aprendemos que ele estava atrás, ele corria atrás de uma mulher. God has anointed him, God has given him the strength to do something for him and for his nation. Deus lhe ungiu e deu-lhe forças para ele fazer algo para ele e para a nação dele. But Samson was playing with sin over and over. Mas Sansão estava brincando com o pecado. And one day, he had the most expensive haircut in the history. E um dia acabou tendo uma consequência muito grave na história. With that haircut, he lost his strength. Ele acabou tendo um corte mais caro da história e com aquele corte que ele teve, acabou perdendo a sua força. Even he lost his eyes because the enemy gouged out his eyes. E acabou perdendo a visão. Then he was grinding mill in a dungeon, in a prison. E ele foi preso, foi aprisionado. That's what sin does. É o que o pecado faz. Sin binds us. O pecado nos aprisiona. Sin blinds us. O pecado nos deixa cego. The Bible says he was bound with chain. That's what the sin does. He binds us. A Bíblia diz que ele foi acorrentado. É o que o pecado faz, nos acorrenta. And sin even grinds us. He was grinding a mill. That was the work of his slave. E ele ele foi sujeito a fazer trabalho de escravos. É o que o pecado faz. So when we read this kind of things, we say, is there any sin to avoid that can be very destructive for me? Quando a gente ouve este tipo de texto, nós procuramos saber, será que o que aconteceu nessa história? Será que isso também pode me destruir? Is there any promise to claim? Será que tem alguma promessa para eu clamar? Bible has so wonderful, wonderful promises. A Bíblia tem muitas promessas maravilhosas. For example, the Bible says, fear not. Por exemplo, a Bíblia diz que não temerás. The Bible says, I am with you always. A Bíblia diz que tem uma palavra que diz na Bíblia que estarei contigo sempre. Another thing we say, is there a prayer to repeat? E outra coisa que falamos, será que tem uma oração que podemos fazer? Let's read this prayer. It's a beautiful prayer in First Chronicle chapter 4 and verse number 9 and 10. Vamos ler essa oração. Tá na primeira Crônicas, versos 9, capítulo 9, versos 10. Now here, First Chronicle chapter 4, verse number 9 says, Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, Because I bore him in pain. Amém. Irmão Antônio, tem como abrir a Bíblia nesse aplicativo que eu estou a usar? Se eu abrir, assim vai desconectar. Primeira Crônicas 4, versos Eu 9. tenho a Bíblia no físico mesmo aqui. Ah, ok. Tem como fazer a leitura? E eu sei, Sim, sim. aqui onde eu estou, se eu sair um pouco, ela logo vai desconectar. Não se preocupe, tenho mesmo aberta, posso ler. Ok. Tá bom. Primeira Crônicas, primeira, Capítulo 4, sim, sim.
versos 9 a 10. 9 a 10. Sim, vamos lá. Primeiro de Crônicas 4, 9. Diz assim: Jabes foi o mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Amém. Amém. Now here we see a man called Jabez, Aqui vemos um homem chamado Jabes. and his name means he will cause pain. E o nome dele significa que ele vai causar dores. What a, you know, how should I put it? What a strange name, he will cause pain. É um nome muito estranho. Diz que alguém chama-se vou causar dores. Now Jabez goes to school, and the student think, oh, this boy is going to cause pain. He's going to cause Portanto, trouble. imagina só, o Jabes vai para a escola e os alunos entendem o nome dele como causador de dores. Vão dizer, não, esse rapaz vai causar problemas, vai nos causar dores. Now he goes to his job, and his co-workers say, oh, here comes the troublemaker. He will cause trouble. He will cause pain. Portanto, imagina só se ele vai para o seu trabalho e os seus colegas dizem, chegou o causador de problemas, ele vai nos causar dores. It was not very pleasant name. Não era um nome, não era um bom, não é um bom nome, não era um bom nome. So this man didn't want to settle the way he was. Portanto, esse homem não queria ser da forma que ele era. He wanted to change his image. He wanted to change his life. Ele queria mudar sua imagem e mudar a sua vida. And he called the name of the Lord. He called God. E ele, portanto, chamou o Senhor. And he said, Lord, bless me. Ele disse, Deus me abençoa. Enlarge my territory. Enlarge my influence. Enlarge the good things I do. It would have great effect on people in a good way. Ele pediu para que Deus lhe abençoasse, para que tudo o que ele fizesse tivesse um bom impacto nas pessoas de uma forma positiva. Let your hand be with me. Let your covering be upon me. Deixa sua mão estar sobre mim And you keep me from evil that I may not cause pain. e proteja-me para que não possa ser um causador de dores. He didn't settle for uh, the things that were related to his name. He wanted to change his image. He wanted to change things in his life. Ele estava preocupado em trocar a sua imagem, estava preocupado em transformar a sua vida. He said, Lord, I don't want to cause pain. I don't want to create problem for people. Ele disse, Deus, eu não quero causar dores, eu não quero ser um causador de problemas para as pessoas. And God answered his prayer. E Deus respondeu a sua oração. And the Bible says he became the most honorable than his brothers. E a Bíblia diz que ele tornou-se o mais honrado dos seus irmãos. I believe it's a good prayer to pray. E eu creio que é uma boa oração para se fazer. Maybe we can write somewhere in our house, in our bedroom, in our living room, and repeat that prayer. Lord, increase my influence, enlarge my territory. Talvez nós podemos anotar essa oração e começar a utilizar, dizer Deus,
aumente no meu território, abençoa-me. Bless me, Lord. Abençoa-me, Senhor. And God really answered his prayer, and God blessed him, and he was most honorable, honorable than his brothers. E Deus lhe respondeu e fez-lhe o mais honrado dos seus irmãos. Another thing in application is there any command to obey? Outra coisa na aplicação é, será que tem será que tem alguma ordem para obedecer? There are many commands in the Bible that we must obey. Tem muitas ordens na Bíblia que nós temos que obedecer. For example, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Por exemplo, uma das ordens, na verdade, mandamentos, né? É amar a Deus com todo o seu coração, Love love your enemies, love amar o your seu inimigo, neighbors. Mhm. amar seus vizinhos, Don't kill, não matarás, don't steal. não furtarás. Then, is there a verse to memorize? E será que tem um verso para memorizar? It is wonderful to memorize God's word. É maravilhoso memorizar a palavra de Deus. For example, John 3:16, Como João 3,16. Matthew chapter 7, verse number 7. Ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Como Knock Mateus, and the door shall be open for you. como Mateus 7,7 diz, se buscares acharás, né? E se bateres a porta será aberta. For example, the Bible verse, my God shall supply all my needs through his riches in glory. Por exemplo, o verso da Bíblia que diz que Deus proverá tudo, irá suprir todas as minhas necessidades. So when we have God's word in our heart, we have memorized, in difficult situation, we bring it out, we quote it. Portanto, quando nós memorizamos a palavra do Senhor, nas nossas situações difíceis, nós citamos a ela. Now, I stop my screen and I would like you to open with me Psalm 23. Portanto, agora vou parar o meu ecrã. Vou pedir para abrir um livro de Salmos 23 And we are going to study this psalm together. e vamos estudar esse Salmo juntos. This psalm is very beautiful, it has brought comfort to so many people in so many ways, in their difficult time. Esse salmo é muito bonito e já trouxe conforto para várias pessoas de várias formas em seus momentos difíceis. Nos momentos difíceis. And it's also wonderful to memorize this psalm. E também maravilhoso para poder memorizar. Okay? So now we have the first verse. The Lord is my shepherd, I shall not want. Primeiro temos o Senhor é meu pastor e nada me faltará. So what is our observation? Portanto, qual é a nossa observação? Qual é a nossa observação? Desculpas, não consegui Esse perceber a pergunta. A rede oscilou. Salmos 23. Qual é a observação do primeiro verso? A primeira observação que eu faço é, de fato, um pastor no meio do seu The rebanho. first, Pastor e the first rebanho. observation is a shepherd in the middle of the first observation is the shepherd in the middle of the lambs. Okay? So there is observation is
there is a word Lord, and then is my shepherd, and then it says, I will lack nothing. I will have everything. Primeira observação, temos aí o Senhor. Segundo, temos meu pastor. Terceiro, temos aí nada me faltará. Now, David wrote this psalm. O Davi escreveu esse salmo. Do you know what was David's work before he became a king? Sabem qual é o trabalho de Davi antes dele se tornar um rei? Sim, sim, pastor de ovelha. Yes, he was a shepherd. He was a shepherd. So he said, the way I'm shepherd to my sheep, the Lord God Almighty is my shepherd. Portanto, ele disse que eu sou pastor. Da forma que eu pastoreio as minhas ovelhas, então o Senhor será o meu pastor. Now, what is job of a shepherd? Do you know? Portanto, qual é o trabalho de um pastor? Apacentar. Amen. It's to take care of the sheep. To take care of the sheep, to protect the sheep, Para proteger as ovelhas, to help them find food, para poder alimentar elas, taking them to the place where they can find good food. leva elas para os lugares onde elas podem encontrar boa comida And the right kind of food they need. e a comida certa que elas precisam. Now, here is the word, my shepherd. Isn't that wonderful that David is saying that personally God is my shepherd? It's not our shepherd, but my shepherd personally. Aqui tem uma palavra interessante e maravilhosa, onde Davi diz que o Senhor é o meu pastor. Não é interessante isso? Ele não está a dizer que é o nosso pastor, está a dizer que é o meu pastor. Do you know God has a personal interest in your life, personal plan for your life? Sabias que Deus tem um interesse pessoal na sua vida? Ele se There are interessa pela so sua many vida. people in this world, but still God give personal attention to every person living on this globe. Temos muitas pessoas vivendo na face da terra, mas Deus tem uma atenção, dá uma atenção individual a cada pessoa vivendo nesse globo. This is very comforting. Isso é isso é um conforto. It tells me that I'm special. Isso diz-me que eu sou especial. God pays personal, special attention towards me, towards my needs. Isso significa que Deus presta uma atenção especial, né, de forma individual para mim e para as minhas necessidades. Do you find shepherds somewhere else? Você encontra pastores em outros lugares? Desculpas, a rede está a atender ao lá, não consegui perceber a pergunta mesmo, desculpa. Deixa eu só estava.
Aqui só a dar continuação, né? Então ele procurou saber, ele dizia, na verdade, se encontramos pastores assim, né, de ovelhas que têm interesse direto, tem interesse pessoal pela ovelha, de querer cuidar da ovelha pessoalmente, né, quer atender às necessidades dela. Então ele está a dizer que Deus vem assim conosco. Existem muitas pessoas no globo terrestre, mas ele tem essa atenção especial de forma individual para cada um de nós. Isso significa que nós somos muito especial para ele. Amém. Amém. Do you know shepherd is also related to Jesus? Sabes que pastor também está relacionado a Jesus? That term, that word is related to Jesus even. Essa palavra também está relacionada ao Senhor Jesus Cristo. We find that in John chapter 10 and verse number 11 to 14. Podemos encontrar no livro de João, capítulo 10, versos 11, dos versos 11 a 15. You see, I told you we compare scripture with scripture. E eu te disse que nós comparamos escritura por escritura. Okay, so let's read that. You just read in Portuguese, please. Amém? Mhm. Irmão Antônio, pode ajudar? Posso. É João 10, João 10, sorry, Dr. Charles, John 11 a chapter 15. John chapter 10, verse number 11 to 14. de 11 a 14. Tá certo. Diz assim a palavra: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é o pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém. Now, here Jesus is saying, I'm the good shepherd. Portanto, aqui o Senhor Jesus Cristo está a dizer que eu sou um bom pastor. And a good shepherd give his life for the sheep. Portanto, um bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. But a paid worker who is not a shepherd doesn't care about a sheep. Mas um trabalhador que foi pago para trabalhar não se importa com as ovelhas. When he sees the wolf, he runs away. He leaves the sheep and runs away. Diz se ele ver o lobo, né, ele vai fugir e deixa as ovelhas. The paid worker doesn't care about the sheep. O trabalhador que é pago não se importa pelas ovelhas. But a good shepherd will protect his sheep. Mas um bom pastor vai proteger suas ovelhas. And then verse number 14 says, I'm the good shepherd. I know my sheep, and I'm known by my own. E o verso 14 diz que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. It tells us E that meus the eu as shepherd conheço. know his sheep, and the sheep know its shepherd. E diz que o pastor conhece as suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas, as suas ovelhas o conhecem. And that's why sheep recognize the voice of its master. É por isso que as ovelhas reconhecem a voz do seu mestre. You can try. You go to a pasture with a sheep and you try to attract. Sheep will pay no attention to your voice, what you say. You are just a foreigner.
Se você pode tentar, pode ir onde tem ovelhas com o seu pastor e chamas essa ovelha, vais ver que elas vão te ligar, vão te reparar como um estrangeiro, como uma pessoa estranha. But when a shepherd start to speak, they will recognize Mas quando his o pastor voice. chamar as ovelhas, a ovelha vai ouvir a sua voz e vai reconhecer. Our shepherd knows us personally. O nosso pastor conhece-nos pessoalmente. Do we also know him? Nós também conhecemos-o. Conhecemos ele. Do we recognize his voice? Nós reconhecemos a voz dele. Okay? So, what a beautiful verse. The Lord is my shepherd. Portanto, é um verso bonito. O Senhor é meu pastor. I will lack nothing. Nada me faltará. God will take care of my needs, not my greeds. Deus vai tomar conta das minhas necessidades. There is a difference between needs and greeds. Dr. Charles, what is greed? Sorry. Greeds that you want more, Ok. and the things that are not good even for you. Tem uma diferença entre necessidade e desejo. Like we say, he is very greedy. He is always thinking about himself. He is very greedy. E também podemos dizer em outras palavras, né? Tipo, uma pessoa que é egoísta, só pensa, deseja coisas somente para ele. Okay, let's go to verse number 2. Vamos para o verso número 2. Please read, then give your observation, and then we do the interpretation. Amen. Mountain, we go back to Psalm 23. Dr. Psalm Charles? 23. Yes, please. Mountain, voltamos de novo para Salmo 23, versos 2. Salmo 23, versos 2. Salmo 23, versos 2. Irmã Luísa, estás aí? Salmo 23, versos 2. Okay, Brother Emmanuel, you can read it. No problem. Ok. Desculpa, pode repetir o versículo? Salmo 23, versos 2. Instante, Salmos 23. Salmos 23, versos 2. Assim diz a palavra: Ele me faz descansar em campos verdejantes e me leva para junto de águas tranquilas. Amém. Amen. Beautiful, beautiful reading. Thank you. Leitura maravilhosa, muito obrigado. Portuguese is very beautiful language. I like it. Português. I like the sound. Português é uma língua muito bonita, eu gosto a pronúncia. So tell me, what is the observation? Portanto, digam-me qual é a vossa observação nesse verso. Desculpa, só para certificar, nós estamos a falar do versículo 3, certo? Eu acabei, Não. a internet acabou caindo, então
Versos 2. Ah, é versículo 12, ok. Sim. Mhm. Bom, a interpretação a observação que eu faço é de que o Senhor, que na verdade é o pastor, o que que ele faz? Ele faz deitar em pastos verdes. Quer dizer, a ovelha precisa de pelo menos duas grandes coisas: águas tranquilas para poder beber e verdes pastos, comida para poder se alimentar. Então, atento a este versículo, nós conseguimos perceber que o Senhor, que é o pastor, tem pelo menos essas duas grandes coisas que é essencial para a ovelha. Tem a água, mas também tem a comida. De qualquer forma, tem descanso ou tem fartura. Amen. Brother Antonio is saying that his observation is that in this verse we can see that the shepherd, the sheep needs water to drink and green food, very good to eat, and also he needs to, as a sheep, he needs to rest. So we can see here where the shepherd is the Lord. Yes. Our shepherd referred is the Lord. So there is rest, there is peace. He leads me beside the still water, quiet waters. There is peace, rest, Portanto, tem descanso e repouso, paz, and there is green pasture for the food. também tem a comida, tem os pastos verdes, And we need peace, e nós precisamos de paz, we need rest. precisamos de descanso. And that's why Jesus said, "Come unto me, and I will give you rest." Por isso que Jesus Cristo disse, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos livrarei. Okay? What's number 3? Verso número 3. Renova minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Beautiful. So, observation, E qual é a observação? Bom, a observação que faço aqui tem a ver com o renovo da alma, ou seja, o Senhor, que é o pastor, cria condições de trazer, vamos lá, dar vigor à alma do, vamos lá, de quem é por ele orientado, e como se não bastasse, guia pelas veredas da sua justiça. Ou seja, cria condições de lhe orientar a trilhar um caminho, que é o caminho da justiça. Quer dizer, orienta-lhe a alcançar um caminho, que é o caminho da justiça, e renova a sua alma. Cria condições para que não haja um cansaço ao ponto de esmorecer ou arrancar todas as forças. Amém. But Antonio is saying that the Lord guides us, our shepherd guides us to the righteousness way, and okay, also creates, renew our souls, our soul. amen, amen. Renew our soul, restore our soul, okay, and then guide us in a right direction. Portanto, é exatamente isso. Ele renova nossas almas e nos guia numa direção correta. So, first we see restore our soul. Portanto, primeiro vemos a restauração da nossa alma. When do we need restoration? Quando é que nós precisamos de restauração? Bom, quando estamos cansados ou completamente partidos, quebrados. When we are completely tired
When we are tired, we have lost energy, we have lost strength. De facto, sim, quando estamos cansados, quando perdemos energia e perdemos força, When we have lost something, our quando, health, perde- our finances, quando perdemos alguma coisa, quando temos problemas financeiros, He restore. God restore. God is a God of restoration. Deus restaura. Nosso Deus é um Deus de restauração. God did that for Job. Deus fez isso para o Jó. The Bible says Job lost everything. A Bíblia diz que o Jó perdeu tudo. He lost his children. Perdeu os filhos, He lost his livestock, animals. perdeu os seus animais, He lost his health even. There was sore all over his body. perdeu os seus trabalhadores, tinha muitas feridas no seu corpo, perdeu sua saúde. One day his wife said, "Why don't you curse God and die? You E, uma, smell e, so um, bad." e um dia sua esposa disse: Por que não, você cheira tão mal? Por que não amaldiçoou esse Deus, este Deus e morre? Children were making fun of him. As crianças zombavam dele. And he was the richest man of his time. He had servants. He has so many things in his life. E ele era o homem mais rico da sua época. Ele tinha serventes e tinha muita coisa na vida dele. He was an honorable man. And now children were even making fun of him and they were laughing at him. Ele era um homem honrado, muito honrado, mas agora as crianças até zombam-se dele. But now God is going to restore everything. Mas agora Deus vai restaurar tudo. Job chapter 42 and verse number 10. Jó, capítulo 42, versos 10. Somebody read that, please. Podemos ler na Jó Bíblia? 42, 42, 10. 10, sim. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro do que possuía antes. What does it say? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, desculpa, é para ler ou para proceder com a questão da observação? É observação. Ah, tá bem. Então, conseguimos perceber que Jó orava pelos seus amigos e à medida em que Jó orava pelos seus amigos, o Senhor livrou a ele e lhe deu o dobro do que ele tinha. Então, conseguimos perceber que a restituição foi possível à medida em que Jó intercedia. Que ele orava pelos seus amigos e à medida que ele ia fazendo isso, Deus ia restituindo o que ele tinha. Amen. But Antonio is saying that Job was praying for his friends, and then the Lord restored his life. Yes, restore his life, but there is something mentioned very special, very amazing there. Restore, but what? How much? The Charles disse que tem uma coisa muito especial ali escrito. Percebi. Percebi, quer dizer, deu o dobro. Então, Exatamente. podemos claramente fazer uma... dobro. Yes. Yes. Deo dobro. Now I am getting that. Twice as much
Só Deus, Charles? Yes, twice. E esses God quais? gave him twice as much. Deus deu Dobro. em Yes, dobro. dobro. Yes, double, dobro. Okay? So Yes. when God restores something, not only He gives what was lost, but even double or triple or many times He restores. Portanto, Give it back. quando Deus restaura alguma coisa, Ele não dá uma vez, Ele duplica, ele dá em dobro aquela coisa. Isn't that comforting? Isso não é confortável? Não é agradável? Our God is a God of restoration, and He gives us much more than we could have imagined, than we have lost. Nosso Deus é um Deus de restauração. Ele nos dá mais do que nós imaginamos e nos dá mais daquilo que nós perdemos. Let's read verse number 4. Vamos ler o verso 4. Esse 4, assim diz, do Salmo, não é? Do Salmo 23. Não, estamos no livro de Jó. Ok. Desculpa, eu fiquei um pouco ultrapassada. Qual é que é o versículo? É o Jó Sim, 4, sim. versos. Psalm Consegue ouvir? 23, verse number 4. Sorry, Dr. Charles, are we in Psalms or in Job? In Psalm. Em Salmos. Desculpa aí. Sorry, we are estamos no back to Salmos. Psalm 23. Voltamos para Yeah. Salmos 23, verso 4. Assim diz a palavra. Assim diz o versículo 4. Mesmo que eu caminhe pelo vale mais escuro, não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado são a minha proteção. Amém. Wow. So, what is your observation? What do you see there? Qual é a sua observação aí? O que você vê? Bom, eu consigo entender aqui que, mesmo em tempos difíceis, eu não preciso ter medo, porque o Senhor está comigo. Aqui eu vejo uma fé que eu vejo uma pessoa que não é movida por aquilo que ela vê com seus olhos, mas sim pela fé. Aquela que diz que mesmo que eu caminho no vale mais escuro, mesmo que eu esteja em problemas, mesmo que eu esteja em aflição, mesmo até que eu corra risco de vida, eu não terei medo. É uma certeza de alguém que carrega, de que o Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado são a minha proteção. Então, ainda que eu passe pelas adversidades de todo tipo, eu não terei medo, porque eu tenho confiança, eu tenho certeza que a proteção de Deus está comigo, que a proteção de Deus caminha comigo. Então, isso também eu posso relacionar com um versículo em que Jesus disse que no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aqui nos mostra que, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, o Senhor está conosco. Ele não nos prometeu uma vida sem problemas, não. Ao contrário, ele nos alertou das tribulações e nos preparou e nos disse para não termos medo, porque Ele estará conosco. Então, isso é basicamente colocar em prática aquilo que Jesus Cristo falou para nós, né? E apesar
todas as tentações, todas as armadilhas, de tudo que é ruim, nem nós não podemos ter medo, porque o Senhor está conosco em todas as circunstâncias. Amen. Okay. Basically, resuming, we see a sheep walking with no fear because it trusts its shepherd. And the sheep knows that it's not alone in all of the moments in the life. So there's a trust between the sheep and the Mhm. shepherd. Yeah. Excellent. So we see here there is a valley, and it seemed like it's a valley of death, but it's not real. It's a shadow of death. Valley of the shadow of death. Aqui é correto. Aqui também podemos ver que tem uma vale, né, da sombra da morte. So sometimes we feel like we are going through very difficult time. It's a valley of difficulties and death even. Às vezes nós vamos para um momento muito difícil e nós vemos que as coisas são difíceis e até podem ter casos que envolvem mortes. But it's just a shadow. Mas não é a realidade. Às vezes é só um medo. É como o vale. Não é real, é uma sombra. And we know that shadow is something that is real. Shadow we see of something that is real. E nós sabemos que a sombra é reflexo de algo que existe. But shadow cannot harm us. Mas uma sombra não pode nos fazer mal. Shadow of a sword cannot kill us. Uma sombra de uma espada não pode nos matar. So for a child of God, even when we walk through the valley of the shadow of death, we Para have this filho, confidence it's not going to harm us, it's not going to hurt us. para um filho de Deus, mesmo que nós caminhamos no vale da sombra da morte, nós temos confidência que isso não vai nos fazer mal nenhum. It's just a shadow. É apenas uma sombra. Because he is with us. Porque Deus está conosco. And then another thing, your rod and your staff, they comfort me. E outra coisa, o seu... Hello? Yes. Sim. Conseguem me ouvir? Can you hear me, Dr. Charles? Yes, I hear you. Hello, Dr. Emmanuel. Amém? Conseguem me ouvir? Can you hear me, Dr. Charles? Yes, I hear you. Ok. E também diz assim, que a sua vara, seu cajado me protegerá. Now, let me show you the picture of a rod and a staff in the biblical time. Portanto, deixa eu te partilhar uma foto de um cajado e de uma vara nos tempos bíblicos. Okay. So, do you see here? Rod, a stick, and there is a staff.
and it has a hook, little loop on the top. Consegue, portanto, ver? Uma vara e um cajado. Sim. Yes, So we what can. is that rod for? Para que serve essa vara e o cajado? Vários cajados têm utilidades diferentes. Vara é mesmo para orientar e por vezes até bater o gado, né? Quando estiver para desviar-se do caminho. Ao passo que cajado, por causa daquele elemento que vai fazer quase que uma circunferência, né? Então é justamente para resgatar a ovelha, ou pronto, seja lá qual for o animal, quando cair em algum poço. Então tem esta utilidade, vai estender, pega a partir do chifre do animal e tira para fora. Não sei se me fiz perceber. Sim. Sim, percebi. Brother Antonio is saying that it is very important for a shepherd because it is an instrument where the shepherd can guide the sheep. He can, if he's going to somewhere, he can beat the sheep to go to the correct direction, and the other side, the round side, is for in case the ship falls into a hole or somewhere, he can Bring it use to down. rescue the ship. Yes. To rescue, to discipline, to correct. Sim, é para salvar, para resgatar, para disciplinar ou corrigir. And it says, your rod and your staff, they comfort me. E diz que a sua vara e seu cajado me protege. Okay, I understand. Staff is to bring the sheep out when the sheep falls, okay, to rescue, but rod to correct, to hit, to punish. E entendo que o cajado é para resgate, né? Mas a vara é para disciplinar, é para corrigir. It doesn't bring comfort, it brings Não traz, pain, it brings não hurt. traz, não traz conforto, traz dores. But remember, when God correct us, discipline us, God want to protect us from bigger danger, from higher danger. Lembra-se que quando Deus nos disciplina e quando Ele está a nos corrigir, é que ele quer nos proteger de perigos maiores. If God doesn't correct us, discipline us, we can go to a terrible direction where can be great danger and destruction. Se o Senhor não nos corrigir e não nos disciplinar, então nós corremos risco de cair em um perigo maior, onde podemos até ter um desastre. Because He loves us. Mas porque Ele nos ama, Can you allow your child to put what we call his hand on the hot stove? você pode permitir a tua criança, seu filho ou sua filha, colocar a mão no fogo quente? Of course. You will say, no, don't do it, don't do it. But when the child keep doing, then you give little punishment. Portanto, claro que tu vais dizer que não faça isso, tira a mão daí, mas se a criança insistir, então tu vais dar ele um pequeno castigo. But behind of that punishment is your love for that child.
Mas por trás daquele castigo que Deus está a te dar, por trás do castigo que tu estás a dar à criança, existe um amor que se sente por ela. Because that little punishment is saving, rescuing a child from greater danger. Porque esse pequeno castigo estará a salvar a criança de um perigo maior. Let's read verse number 5. Vamos ler o verso número 5. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. What is the observation? What do you see there? Qual é a observação que vocês veem? Observação, uma mesa preparada diante de inimigos. Inimigos, claramente pessoas não amigas. Todos aqueles que desejam mal e, ao mesmo tempo, que seja ungida a sua cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, o derramar do azeite e do óleo não será apenas o ato de colocar na cabeça, mas criar condições de transbordar, ou seja, derramar de forma incessante. Isso na presença dos inimigos, para verem a glória ou a exaltação. Amen. But Anthony is saying that we sing a sheep asking for the shepherd to anoint him, and also we sing a table being prepared in front of the enemies, so Excellent. that for them to see the fruits or the blessings Mhm. that the shepherd is giving to the sheep. Excellent. So here we see preparation of a table, Aqui nós vemos uma preparação de uma mesa, and then we see the enemies. portanto também vemos o inimigo. When do we prepare a table? Quando é que nós preparamos uma mesa? Bom, When preparamos we uma invite mesa em guests? momentos de preparamos uma mesa em momento de confraternização, em momento de refeição ou quando pretendemos celebrar. We Yes, prepare a table when we want to have suppers or we want to celebrate. we celebrate. Okay. And then we see enemies. Do you have enemies? Portanto, aí vemos inimigos. Vocês têm inimigos? Maybe you don't. If you don't, you are the most luckiest person in the world. Não, não tens. E se não tens, és a pessoa mais sortuda do mundo. Believe me, all of us, we have our enemies. Acredita em mim, todos nós temos um inimigo. If we don't have enemies at human level, there is an enemy of our soul called Satan. Se não temos um inimigo humano, temos um inimigo das nossas almas que chama-se Satanás. But this Bible says that he prepared a table, he arranged a celebration for me, before me, in the presence of my enemies. E aqui a palavra diz que está a pedir para o Senhor preparar uma mesa para a celebração na presença de meus inimigos. My enemies are there. God wants to show, I'm going to exalt, I'm going to honor my daughter, my son. E aí Deus está a dizer que eu vou honrar ou vou exaltar meu filho ou minha filha. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? And then you anoint my head with oil. E depois unge a minha cabeça com óleo. So do you know when the shepherd anoint
sheep's head? Portanto, sabem quando é que o pastor unge uma ovelha com óleo, com azeite? When the sheep has a wound, Quando a ovelha tem uma praga, when she feel itchy, quando ela sente comichão, shepherd pour oil. o pastor unge com azeite. You know, when we have some kind of itching, we put oil, we put some kind of cream. Tá a ver? Imaginemos quando nós temos alguma alergia, nós colocamos óleo. When we have some kind of itching, something is bothering us, bothering E, our skin. se a gente ter a nossa pele está com alergia e estamos a coçar, é porque algo incomoda a nossa pele. Sometimes we have wounds, some Às hurt. vezes, às vezes podemos ter até algumas infecções, podemos ter até pulgas. But our shepherd pour the oil of the Holy Spirit. Mas o nosso Senhor, Ele coloca o óleo do Espírito Santo. He heals our wounds. Ele sara-nos dessa alergia. The shepherd uses oil when there are certain flies disturb a O sheep. pastor usa óleo quando tem uma certa praga que incomoda a ovelha, a sua pele, causa-lhe uma irritação. And you know, this is the same thing happen. Certain things start to bother us, disturb our lives. E sabem que isso também tem comparação com a nossa vida, porque às vezes tem coisas também que acontecem e perturbam as nossas vidas. We also have some flies here and there. They disturb our lives, they disturb our minds. Também tem algumas moscas aí onde vocês estão. E But our good shepherd pour oil of the Holy Spirit. o pastor coloca o óleo do Espírito Santo. It bring comfort, it bring healing, Traz conforto, traz cura, it bring peace. traz paz. And then it says, my cup runs over. E diz que meu cálice transbordará. My cup is overflowing. Diz que meu cálice irá transbordar. And I pray your cup would be overflowing, overflowing, Eu- overflowing, eu- abundant blessing. Amém. E eu oro que seu corpo transborde de bênçãos e terá bênção em abundância. Amém. Amém. Verse number 6. Verso número 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Indo direto à observação. Então, tem duas situações. Primeiro tem a bondade, depois tem a misericórdia, que todos os dias estarão praticamente à minha volta e vão me alcançar. Deus vai me coroar de bondade, vai me coroar de misericórdia todos os dias, e como se não bastasse, eu vou habitar na casa do Senhor para sempre, dando a entender que estarei sempre na presença de Deus. Será um direito, um privilégio que Ele vai manter de forma permanente. E eu não vou me desviar. Amen. So, Brother Antonio is saying that the goodness and the mercy of God will be
with me, and I'll always and I'll be in the presence of the Lord forever. Hallelujah. I don't know how it is in Portuguese, but this word start with surely, certainly, surely. A minha versão em inglês diz que certamente, inicia com certamente. How it is with the Portuguese? Surely, certamente. Is it mentioned there in your Bible? The Bible, just hold on. Just hold on, Dr. Charles. Okay. In the Bible, How does it go? That mercy, goodness, and mercy shall follow. no. Yes. Não, pois, na verdade, a outra Bíblia que eu tenho aparece também o termo certamente, que é convicção, Okay. mas a So, que estou Brother aqui a Antonio. usar é uma outra versão onde aparece apenas bondade e misericórdia certamente me seguirão. A palavra certamente aparece depois, quando na verdade Amen. aqui uso com frequência, começa de fato com certamente, que é convicção, algo certo. Yes. We have two Bibles. Okay. One of them starts with certainly, and Certainly. the other one starts with the goodness. So Brother Antonio he has both of the Bibles. One that starts with the goodness, and other one that starts with certainly. I have a Bible here that starts with the goodness as well. Okay. But how does it go if you literally translate these two versions of the Bible? It goes. I think then in the front it goes. There's a word. How they say? Let me just read my version. It's saying that certainly. Certainly. No, he's saying the goodness and the mystery of God will will be with me until the end of my days. Excellent. Yes. Okay. But on the other Bible verse, it comes certainly the way it's translated. Yeah. So the point here is certainly, without a shadow of doubt. Aqui a questão certamente, sem nenhuma sombra de dúvidas. That always goodness of God will be with me and the mercy of God with me. Que sempre a bondade de Deus e a misericórdia de Deus estará comigo. Goodness of God in everything, even when I don't understand what's going on in my life, still God is doing something good. A bondade de Deus, mesmo que eu não entenda o que esteja acontecendo na minha vida, mas mesmo assim a bondade de Deus estará sobre a minha vida. Joseph couldn't understand when he was going through difficult time. Sorry, Dr. Charles, didn't understand? Joseph couldn't understand when he was going through difficult time, but God was still doing something good in his life. Amen. I think the network cut it. Dr. Dr. Charles? Yeah. Yes.
O Dr. Charles está a dizer que mesmo em momentos difíceis, tem vezes que nós não entendemos as coisas que passamos em nossos momentos difíceis. Joseph was thrown in a pit. Then he was sold as a slave. Then he was falsely accused. Então, o Dr. Charles está a dizer que está a dar um exemplo de José, que passou por dificuldades, que foi lançado no buraco e foi vendido como escravo e foi acusado falsamente. It seems like everything was going against him. Parecia que tudo estava a se levantar contra ele. But God was still working in his life through his goodness. Mas Deus ainda assim estava trabalhando sobre na sua vida com sua bondade. And then at the end, he said to his brother, "You meant for evil, but God meant it for good." E ele, no fim, disse para os seus irmãos que vocês praticaram, vocês fizeram mal, né? Mas Deus foi feito para o bem. The point I'm trying to make here, even though sometimes we don't understand God's plan, but his goodness is still working in our lives, is O ponto, operative in our lives. o ponto que eu quero deixar aqui é que às vezes nós podemos até não conhecer o plano e o propósito de Deus, mas mesmo assim a bondade de Deus está sendo trabalhada sobre as nossas vidas. Surely goodness. And then another word is mercy. Certamente bondade, outra palavra é misericórdia. Mercy when I fail. Mercy when I sin against God. Misericórdia quando eu peco contra Deus. He's merciful. Deus é misericordioso. He said, if you confess your sin, Jesus is faithful and just to forgive our sin and cleanse us from all unrighteousness. Ele diz, a palavra diz, Deus diz que se nós confessarmos nossos pecados, Jesus Cristo irá nos perdoar e todos os nossos pecados serão perdoados. What a wonderful promises we have. Não são promessas maravilhosas que nós temos. So I want to give you some homework, Portanto, quero vos dar algum trabalho de casa and please encourage other who are not who couldn't join today. They should get serious with their studies. Portanto, também aproveitem e encorajar os outros irmãos que não participaram hoje para levarem os seus estudos um pouco a sério. And I'm so happy that we are having a quite good internet connection, and our teaching have been very, very clear. E também estou feliz por ter uma internet muito clara e o nosso ensino também é muito claro. Yeah, it's such a blessing. Dr. Emmanuel, do you remember 2 years ago, our connection was really, really terrible? Yes. Yeah, In the beginning, yes. yeah, in the beginning, it was not good experience. And you know, Yes. when connection is bad, it's not good for the teacher, good, it's not good for the student, for the listener. It's true. Okay, so homework is Mark chapter 4, verse number 35 to 41. Portanto, o trabalho de casa, o Dr. Charles colocou aí no chat, que está no livro de Marcos 4, 35 a 41. Then we have Luke chapter 10, verse number 29 to 37. Is the story of Good Samaritan. E também temos aí o livro de Lucas 10, 29 a 37, é a história de bom samaritano. And then we have Psalm 23, we just finished.
Psalm 23, verse number 1 to 6. Portanto, também temos aí o Salmos 23, versos de 1 a 6. So you need to have observation. Then you have interpretation, and then you have application. Então, portanto, temos que fazer aí, temos que aplicar esses métodos de observação, interpretação e aplicação. Great. So God bless you. Portanto, Deus abençoe, Have a wonderful week, tenha uma semana abençoada and see you next week. e te vejo na próxima semana. Sorry, we went Amen. little over time. I really wanted to finish, so please forgive me. Desculpa, nós passamos o tempo, mas eu queria mesmo terminar, portanto, vão me perdoar. All right? Está bem? Okay. God bless. Bye-bye. Assim. Deus abençoe, tchau. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Bye-bye. Bye.